Golden State Warriors venceu com autoridade o Boston Celtics, empatou a série. Agora a final da NBA vai para o jogo 3 em Boston, 1-1, empatada. Tivemos um primeiro tempo bem equilibrado e aí veio o terceiro quarto. O terceiro quarto veio avassalador para os Warriors novamente, mais do que no jogo 1, e dessa vez a equipe matou a partida no terceiro quarto, né? O terceiro quarto, a gente já viu esse time tantas vezes, é um time tão experiente, um time tão cascudo, e deu uma resposta muito importante, né? Porque vocês ir para Boston perdendo por 2-0, basicamente acabou a final. E você vai para Boston agora empatado 1-1, ainda assim, perderam teoricamente o mando de quadra, né? Porque o Celtics roubou um dos jogos em São Francisco, mas é uma série equilibrada. Vamos por parte, né? Vamos começar no primeiro quarto. O que aconteceu, né? A primeira mudança que chamou a atenção foi defensiva dos Warriors. Eles mudaram os matchups. A gente viu o Draymond Green no Jaylen Brown e o Klay Thompson no Al Horford, né? Que a gente viu o estrago que o Al Horford fez no jogo 1 foi muito da linha de 3. E o Klay pode marcar ele da linha de 3, né? O Klay, ele não tem mais a velocidade lateral que ele já teve um dia, mas para marcar o Horford, que não é ele não é um risco botando a bola no chão e atacando a cesta, foi uma boa ideia, uma boa, não vou dizer nem inovação, né? Porque não é nada de outro mundo, né? Mas uma boa decisão do Steve Kerr, head coach do Golden State Warriors. O jogo começou, o Jaylen Brown pegando fogo, ele fez um excelente primeiro quarto, principalmente os minutos iniciais, né? E aí a gente já começando, será que esse é o bom encaixe? Mas acho que os Warriors tiveram calma, logo encaixou bem a defesa, tanto que o Jaylen Brown ele terminou com 17 pontos na partida, né? A maioria deles foi mesmo naquele começo de primeiro quarto. Acho que o Draymond encaixou bem ali, ele conseguia perseguir o Jaylen Brown. O Al Horford teve um impacto bem limitado durante todo o jogo. Foram 7 turnovers só no primeiro quarto, eles terminaram a partida com 18, e foi a principal diferença, né? O principal problema do Celtics. O primeiro tempo terminou equilibrado, porque os Warriors também estavam errando muitas bandejas, né? Foi impressionante. O próprio Wiggins sozinho, eu lembro de cabeça umas 3 bandejas que ele errou, talvez 4. O terceiro quarto foi, assim, 12 minutos de mais alto nível de um time só de basquete. Assim, que um time só apresentou, que eu vi na temporada inteira. A gente sabe que os Warriors sempre tem essa mística aí do terceiro quarto, e acho que místico ou não, a gente viu a equipe jogar o melhor basquete talvez da temporada, né? A defesa muito bem, o Draymond muito bem no Jaylen Brown, o Wiggins fazendo o Tatum trabalhar e forçando turnovers e saindo rápido pro contra-ataque, pra transição, o encaixe aí com o Gary Payton também entrando ali e alternando às vezes com o Jason Tatum, né? E a gente viu o próprio Looney jogando pouco, né? Porque a equipe optou mais por esse lineup menor, assim como o Celtics, e deu certo. Encaixou muito bem a defesa dos Warriors. O Klay continua muito frio no ataque, mas na defesa acho que ele dá até um bom... Ele consegue ainda bater de frente com os caras fortes, né? O problema dele são os caras velozes, mas... Enfim, ofensivamente a equipe... A gente viu uma diferença bem clara, e até a transmissão da TV dos Estados Unidos destacou isso. Muito pick and roll do Golden State Warriors, né? O Warriors é um time muito de movimentação fora da bola, bloqueio fora da bola, e o Curry passa a bola pro Draymond, corre, busca do outro lado. Enquanto a maioria dos times da NBA, o ataque é baseado em pick and roll, tudo começa do pick and roll, né? O Warriors é um dos poucos times diferentes, mas a gente viu mais pick and roll com o Curry, às vezes com o Jordan Poole, e deu muito certo. O Curry conseguiu aproveitar muito bem os espaços que ele encontrava, né? O Celtics é um time que troca tudo quando tem pick and roll normalmente, e quando o Curry pegava o Horford, pegava um jogador maior, ele conseguia encontrar espaço da linha de 3, ele acertou umas cestas de 3 bem bonitas, bem longe, né, da linha de 3, bem para trás.
E terminou com o Jordan Poole acertando basicamente do meio da quadra, 35-14. E ali os Warriors garantiram a vitória. Com 10 minutos de jogo, o Celtics já estava em quadra com Nesmith e o Pritchard e o Daniel Theis. E tava com o time em reserva já. Foi pro punch, digamos assim, para usar um termo de futebol americano. Vitória dos Warriors por 107-88. Tinha esquecido o placar por alguns minutos. Assim, o Warriors não é tão ruim quanto pareceu naquele último quarto do jogo 1 e nem tão bom quanto pareceu no terceiro quarto desse jogo, né? Assim como o Celtics não é tão bom quanto jogou no segundo tempo daquela partida, nem tão ruim quanto jogou no segundo tempo dessa partida, né? Como sempre, a resposta está basicamente ali no meio. Os Warriors entraram com mais urgência e assim, tudo bem, todo jogo de final da NBA é muito importante, mas você não consegue simular aí a pressão de você estar atrás numa série, né? Ao que tudo indica, vai ser longa. Eu ficaria surpreso se ela não fosse a 6 ou de repente até 7 jogos. Meu palpite foi Golden State Warriors em 7 jogos. Os próximos 2 jogos são em Boston, né? Então, esses caras que sumiram do Celtics no jogo 2, o próprio Al Horford, né? E o Derek White foi um pouco mais discreto do que no jogo 1. O próprio Smart também, que é um cara que se alimenta muito da torcida, são caras que devem jogar melhor em Boston, né? Enquanto do lado dos Warriors é um time que não tem tanta gente assim. A injeção de atleticismo do Gary Payton foi muito bem-vinda, né? Mas os Celtics vão entrar no próximo jogo mais atentos e ressaltando a importância de não cometer turnovers, que foi o que matou eles. É engraçado até porque o Warriors, que é um time que a gente pensa que comete muito turnovers, né? Mas foi isso que matou o Celtics. Então vai ser um ponto de ênfase nos próximos dias aí da comissão técnica do Boston Celtics para limitar os erros os desperdícios de bola da equipe, né? E aí a gente viu o Warriors também em determinados momentos, principalmente no primeiro tempo, o ataque na meia quadra não fluía tão bem. Assim como o Celtics tem problema no meia quadra, né? Principalmente quando você tem um Clay muito mal, o Draymond Green, um 0 no ataque. Eu até cheguei a twittar sobre isso, né? Impressionante olhar pra trás e lembrar que o Draymond Green, ele fez 32 pontos em 6 de 8 da linha de 3 no jogo 7 das finais da NBA de 2016, né? Aquele do toco do LeBron no Iguodala, né? Quando terminou aquela série realmente... aquela série fantástica, né? A gente lembra como é que foi. Então, hoje ele é um 0 no ataque. Aí você tem ele, o Clay, que não consegue criar pra ele mesmo, né? Ele ainda é respeitado como arremessador de 3. Mas você pode jogar muito lá em cima do Clay porque ele não tem o mesmo risco de botar a bola no chão. E os minutos que estão o Kevon Looney também, que ele é um cara que ele termina lobbies e é basicamente isso. Então é pouco ataque nesse time, né? E o Curry tem que fazer tudo, o Curry tem que correr que nem um maluco. Eu achei que em alguns momentos o Curry parecia estar um pouco cansado. O Warriors tem mais opções e tem mais opções mas assim, com prós e contras bem definidos. Então, acho que eles encontraram um equilíbrio melhor nesse segundo jogo. A gente não viu Curry, Clay e Jordan Poole por muito tempo em quadra, e ficaria muito surpreso se a gente visse esses três dividindo a quadra por muito tempo. Acho que o lineup Pool Party nasceu e morreu nessa temporada. O Celtics, eles têm uma rotação menor, e isso estranhamente ajuda eles, porque assim, eles têm os jogadores que eles têm, né? Eles têm o quinteto titular, o Grant Williams e o Derek White ali, e o Peyton Pritchard, dependendo do jogo. Até o próprio Theis ali também pra entrar em alguns momentos. Mas assim, não tem muita alternativa, né? Questão assim, você não vai inventar muito, você não vai criar muito. Ou você vai ter um lineup com 2 big mans ali de Robert Williams, Grant Williams e Horford, ou você vai ter um dos 3 e vai ter o Derek White. É a formação primária do Celtics. Mas assim, é basicamente um jogo de blackjack, com cada carta que vai pra mesa muda o jogo.